Eles estão em pânico. Neste exato momento, em laboratórios e observatórios ao redor do mundo, o silêncio é pesado. Eles olham para as telas, revisando os dados de novo e de novo. O pânico não é por algo que está vindo em nossa direção. É por algo que desapareceu diante de seus olhos. Eles o chamavam de 13 Atlas, o cometa que prometeu ser o maior espetáculo celestial de nossas vidas, talvez mais brilhante que Vênus. Milhões de pessoas apontaram seus binóculos para o céu, esperando o show. Mas o show foi cancelado. Pouco antes de seu momento de glória, o Atlas morreu. Ele se desintegrou. Cometas fazem isso, eles disseram. Mas isso é o que eles nos contaram na mídia. A verdade é muito mais perturbadora. O que os telescópios mais poderosos do mundo, como o Hubble, viram nos momentos finais do 13 Atlas não foi a morte normal de um cometa. Foi algo estranho, algo que quebrou as regras. Hoje, no Fatos Internos, não vamos contar a história que você já ouviu. Vamos mergulhar nos dados recentes, na autópsia deste cadáver celestial. Por que a morte do 13 Atlas está fazendo os cientistas repensarem tudo o que sabemos sobre visitantes do espaço profundo? E qual segredo terrível ele levou consigo? Para entender o pânico, você precisa entender onde o 3D Atlas morreu. Um cometa é essencialmente uma bola de neve suja. Quando ele se aproxima do Sol, o calor vaporiza o gelo, criando aquela cauda linda. Se ele chegar muito perto, a gravidade e o calor do Sol podem ser tão intensos que o partem ao meio. Isso é normal. Mas o 3I Atlas não chegou perto. A fragmentação principal começou quando ele estava a mais de 140 milhões de quilômetros do Sol. Ele estava além da órbita de Marte. A essa distância, o Sol é apenas um ponto brilhante e quente, não um forno violento. Foi o primeiro alarme. Por que ele se desintegrou tão longe, onde a ação ainda nem havia começado? Mas a novidade mais assustadora veio da análise de sua velocidade. A análise recente de sua trajetória, publicada depois que o cometa desapareceu, revelou algo que não faz sentido. O 3I Atlas não era um viajante comum da nuvem de Oort, a bordo do nosso sistema solar. Estudos mostraram que ele era um parente. Ele era um fragmento de um cometa muito, muito maior. Um cometa ancestral que passou por aqui há cerca de 5.000 anos. Curiosamente, na mesma época em que as grandes pirâmides estavam sendo construídas no Egito. Pense nisso. O 3I Atlas não era um objeto, era um pedaço de destroço. E agora a autópsia feita pelo Hubble. Quando os cientistas juntaram as imagens de alta definição, eles não viram uma explosão. Eles viram uma cascata de fragmentação. Primeiro, um núcleo principal se partiu em dois. Dias depois, esses dois se partiram em mais. Parecia frágil, como vidro de açúcar. Ele se desfez com um sopro. Este é o centro do pânico científico. Os modelos estavam errados. Os cientistas achavam que os cometas de longo período, vindos da escuridão profunda, eram pedaços sólidos e primitivos da criação do sistema solar. O 13 Atlas provou que eles podem ser pilhas de entulho frágeis, mal mantidas juntas. Isso significa que não podemos prevê-los. Não sabemos do que são feitos. E não sabemos quando vão se partir. E se o próximo Atlas for maior? E se ele decidir se fragmentar depois de passar pela órbita da Terra, enchendo nossa vizinhança com estilhaços do tamanho de montanhas viajando a 170 mil quilômetros por hora? O Atlas não foi um show de luzes, foi um tiro de aviso. A ciência oficial parou por aí. Era frágil e se partiu. Fim da história.
Mas aqui no Fatos Internos, nós sabemos que a história nunca acaba aí. A desintegração prematura abriu espaço para teorias que beiram a ficção científica. E algumas delas fazem um sentido perturbador. Essa é a teoria científica mais aceita, mas ainda assim assustadora. O Tracy Atlas não era um núcleo sólido. Imagine um saco de lixo cósmico, cheio de pedras de gelo e poeira voando pelo espaço. A fraca gravidade mal o mantinha unido. Quando ele começou a despertar perto do Sol, o gás saindo de seu interior não foi como um foguete. Foi como uma granada interna. O simples ato de ligar foi o suficiente para destruí-lo. A especulação aqui é sombria. Quantos desses cometas, pilha de entulho, estão vindo em nossa direção agora mesmo, parecendo sólidos, mas sendo bombas relógio imprevisíveis? Se o 13 Atlas era um fragmento do cometa de 5.000 anos atrás, onde está o resto dele? O objeto que passou por nós na época das pirâmides era gigantesco. O 3I Atlas era apenas uma lasca. A especulação é que o núcleo principal, o irmão mais velho do 3I Atlas, ainda está lá fora. E pior, ele está na mesma órbita. Astrônomos calcularam que este objeto pai retornará. Não sabemos seu tamanho, não sabemos sua estabilidade. O Atlas pode ter sido apenas o batedor de um objeto muito maior e mais perigoso, que fará a mesma viagem. O pânico dos cientistas pode não ser pelo 3I Atlas, mas pelo que o 3I Atlas anunciou. Agora, vamos entrar no território que as agências espaciais odeiam discutir. E se a fragmentação não foi um acidente? O 3I Atlas era um objeto interestelar? Muitos o confundem com Oumuamua ou Borisov. Oficialmente não era, mas seu nome, 3I Atlas. O I significa interestelar. Embora a NASA o tenha classificado como da nuvem de Oort, seu comportamento não foi nada normal. Vamos especular. E se o Oumuamua foi uma sonda que nos visitou? E se o Atlas fosse outra? A fragmentação do 13 Atlas foi limpa, quase cirúrgica. Ele se partiu em vários pontos principais, que então seguiram caminhos quase paralelos antes de desaparecer. E se o 13 Atlas fosse uma sonda programada para uma missão de observação? E se, ao se aproximar do Sol e ser pego pelos nossos telescópios mais potentes, como o Hubble, que foi apontado para ele, ele ativou um protocolo de autodestruição, uma forma de limpar os rastros, uma sonda que se disfarça de cometa, coleta dados do sistema solar interno e quando sua missão termina ou é detectada, ela simplesmente se desfaz em gelo e poeira, parecendo um evento natural. Os cientistas não estariam em pânico porque um cometa morreu. Estariam em pânico porque um visitante se autodestruiu bem na nossa frente. E eles não puderam fazer nada além de assistir. O legado do 3I Atlas não é apenas sua morte misteriosa. É o que veio depois. A confusão sobre seu nome, 3I Atlas, nos leva ao verdadeiro pânico da astronomia moderna. A busca pelo verdadeiro terceiro objeto interestelar, 3I. Nós tivemos o 1I, Oumuamua, que acelerou de forma inexplicável. Tivemos o 2I, Borisov, que parecia um cometa, mas era de outro sistema estelar. Os cientistas sabem que o 3I, o 4I e o 5I já estão a caminho. O pânico que o Atlas causou foi um despertar. Não estamos prontos. A novidade mais quente na ciência agora é a corrida contra o tempo. O Observatório Vera Rubin, no Chile, o próximo telescópio depois do James Webb para esse tipo de caça, está sendo ligado exatamente para isso. Sua missão? Escanear o céu inteiro a cada poucas noites. Eles não estão procurando por cometas.
Eles estão procurando por anomalias. Os cientistas estão usando inteligência artificial para vasculhar dados antigos, procurando por objetos que já passaram por nós e não vimos. Eles estão com medo do que podem ter perdido. O Atlas nos ensinou que um objeto pode parecer um cometa, ter a órbita de um cometa, mas se comportar de forma alienígena. Ele pode se partir sem motivo, ele pode ser frágil como vidro. O pânico é este. Oumuamua era estranho. 13 Atlas era estranho. A linha entre fenômeno natural inexplicável e tecnologia está ficando perigosamente tênue. O cometa 13 Atlas não foi o espetáculo do século. Foi o alarme silencioso do século. Ele provou que os mapas que temos do nosso próprio quintal estão errados. Provou que objetos do tamanho de cidades podem se disfarçar, viajar por milhares de anos e se transformar em pó antes que possamos estudá-los. Os cientistas não estão em pânico pelo que o 13 Atlas fez. Eles estão em pânico pelo que ele representa. A escuridão entre as estrelas é vasta e ela está cheia de visitantes. Alguns são pilhas de entulho, outros são fragmentos de cataclismos antigos e alguns podem não ser cometas. O verdadeiro mistério não é porque o 13 Atlas morreu, é o que ele estava fazendo aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Durma bem e tente não pensar que o 13 Atlas foi apenas o que conseguimos ver, porque talvez algo ainda esteja passando por nós, agora mesmo, escondido na escuridão. Eu sou Marius Volker e até o próximo Fatos Internos.